Oh, aleluia. Quem deu um glória, diga para a pessoa do lado. Vamos pregar juntos com o pastor? Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã. Isso corresponde a março e abril, metade de março, 15 de março a 15 de abril. No ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Nós já vimos que Neemias era o homem que colocava, que provava o vinho, a comida, antes do rei se alimentar ou beber. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Esta última frase, encha o seu pulmão de ar e brade bem forte. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Uma vez mais. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Antes de você se sentar, cumprimente essa pessoa do lado e diga: mantenha o coração aberto para o que Deus vai falar. Eu amo a Bíblia Sagrada. Eu amo a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor porque Deus me deu o privilégio de nascer em um lar cristão, de ter pais que me forjaram e me ensinaram o caminho da palavra. E eu me lembro muito bem quando minha mãe dizia: meu filho, sempre que você orar, ore na palavra. Porque quando você ora na palavra, há uma sustentação do próprio Deus naquilo em que você está orando. Quando você ora sobre um assunto, pastor Derivaldo, e você não tem certeza qual é a vontade diretiva de Deus para aquele assunto, você ora meio em falso, sem ter a convicção. Mas quando você ora em cima de algo que você tem convicção na palavra, você ora com uma outra determinação, com uma outra força. Por exemplo, nós temos falado aqui nestas ministrações que Deus quer salvar toda a nossa família. Teve alguém que captou? Deus quer salvar os nossos filhos. Você, irmã, que tem um esposo que tem o coração duro, um coração empedernido, um coração fechado. Pastor, quando ele abre a boca, é só para praguejar. É um homem ímpio. Não me impede de vir à igreja, mas é um ímpio. Até mesmo este homem, se você entender o que a palavra diz e lançar mão daquilo que o próprio Deus nos garante na sua palavra, você verá este homem
entrando por estas portas, chorando como criança e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é para quem crer. Irmã Rita de Cássia orou pelo seu esposo durante 15 anos. E numa quinta-feira, eu estava ministrando aqui sobre o rei Ezequias. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. E aquela palavra foi como uma dinamite no coração daquele homem. E na hora do apelo, ele se entregou a Jesus aqui neste altar. Eu espero que você não tenha que demorar tanto tempo para receber a sua bênção. Mas isto fala de persistência. E como é que eu oro, pastor? Nós aprendemos aqui. Neemias orou reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus é tremendo. Neemias orou dizendo: eu não vou limitar o agir de Deus. A cidade de Jerusalém estava destruída, mas ele ora dizendo: eu sei que há promessas e profecias com relação a Jerusalém. Pastor Wilson esteve lá recentemente, e é tremendo quando os guias vão mostrando para você os traços das destruições pelas quais a cidade de Jerusalém passou. E a guia diz assim: estas pedras aqui de baixo são do alicerce, e provavelmente são pedras que antecedem a primeira destruição. Muitas cidades foram destruídas e foram varridas do mapa, como a cidade de Tiro e Sidom. Porque Deus falara através do profeta Ezequiel: vou varrê-las do mapa e não existirão mais. E só abrindo um parênteses aqui, quando Deus fala, às vezes você não entende o mistério. Quando Deus fala algo, você diz: mas como? Uma cidade de quase 300 mil habitantes. De repente, Deus levanta o profeta e diz: vou extinguir esta cidade, vou varrê-la do mapa, e ela se tornará uma enxugadora de redes. Isto aconteceu com a cidade de Tiro, porque pesquisadores, não faz muito tempo, visitaram aquela cidade. E eles puderam ver que, tal qual Deus falara, cumpriu-se cabalmente. O que aconteceu, pastor? Quando Alexandre o Grande visitou aquela região, aquela cidade já havia passado pela primeira destruição. E eles se levaram, pastor Eliseu, para uma ilha no meio do oceano, a uma distância, como se fosse a ilha do governador. E quando Alexandre chegou para aquela cidade, fortemente murada, e ele disse àquela cidade que se rendesse, os habitantes sorriram dele. Mas Alexandre não é à toa que tinha o nome de grande. E ele imediatamente chamou o seu engenheiro Díades, ou Diades, dependendo da tradução, e diz: prepare 600 mil rações, porque nós vamos fazer um caminho a seco pelo meio do mar e vamos varrer essa cidade do mapa. Escute isto, porque eu sei que isso vai encher o seu coração. Eles começaram a pegar todos os destroços da cidade antiga e começaram a jogar no mar. Daí a pouco acabou a madeira, acabou os entulhos, acabou tudo. E aí disseram: Alexandre, não tem mais onde conseguir material. Ele disse: comecem a cavar, mas nós vamos atravessar. Eles fizeram uma passagem e destruíram totalmente aquela cidade. E aí, se você pega um livro de história, está lá o comentário. Pescadores hoje, quando vão para o mar, que eles retornam, eles pegam aquela rocha descalvada e aí estendem as suas redes para secá-las para a pesca do outro dia. E a palavra do Senhor se cumpriu. Vou destruí-la, se tornará uma pedra descalvada, enxugadouro de redes, porque o Eterno falou. Mas ao contrário, sobre Jerusalém, ele diz: vão destruí-la, mas será restaurada, será reconstruída. Teve gente que já começou a entender. Eu não sei quais foram as suas perdas, eu não sei como está a sua família, talvez um destroço só. Alguém olha e diz: dá pena. Alguém olha e diz: não tem mais solução. Eu venho esta noite, na autoridade da palavra, dizer para você:
Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a sua casa. Eu falo agora, eu falo agora com um homem neste lugar. E este homem disse esta semana: Senhor, o meu ministério acabou. Deus está te dizendo, é apenas o começo, porque vou te levantar. E tu verás o que farei na tua vida, porque foi palavra minha. Se você quiser, ao final me procure. Você que recebeu esta palavra. Quando Deus promete, Ele cumpre. Pastor, o que tem a ver isso com Neemias? É que Neemias conhecia a palavra. Ele diz assim: Jerusalém não será completamente destruída. Escute isso. Quando o rei de Babilônia cerca Jerusalém e leva o povo cativo, tem o profeta, que é o profeta Jeremias, pastor Danifan, que ele diz: melhor seria morrer à espada do que morrer pela fome da cidade. A história diz que mães comiam seus próprios filhos para não morrerem de fome. Esta cidade foi completamente destruída e o povo levado cativo. Mas o Eterno disse: serão 70 anos. E eu abro um parênteses para dizer uma coisa. Quando Deus tem um mistério com uma pessoa, pastor Eliseu, quando Deus tem um mistério com uma igreja, quando Deus tem um mistério com uma cidade, Ele define os tempos e as estações. E neste púlpito, eu estava aqui e Deus me deu uma palavra na Bíblia. No livro de Eclesiastes, há um versículo que eu amo muito. Diz assim: nunca digas que foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedorias isto perguntarias. Eu quero ser voz de Deus esta noite, através da sua palavra. Para de olhar para o passado e dizer: tempos bons foram aqueles. Você ainda não parou para pensar o que Deus tem para nós neste lugar. Você ainda não parou para imaginar o que Deus fará neste lugar para a glória dele. Então para de olhar para o passado e dizer: foi tão bom, foi bom, mas diga: hoje é melhor e vai ficar melhor ainda. Você pode dizer isso para uma pessoa: hoje está bom e vai ficar melhor. Ore a palavra, nós aprendemos aqui. Ore reconhecendo os seus pecados. Não ore se apresentando como bom diante de Deus. Bom só há um. Todos nós somos alvo da graça e da misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Está escrito na palavra do Senhor. Salomão diz: não há homem que não peque. Então ninguém pode chegar diante de Deus: Senhor, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Não, chegue de farol baixo dizendo: Deus, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço os meus pecados, mas eu estou firmado na tua palavra, porque ela diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e o sangue de Jesus tem o poder para nos purificar de todo pecado. Eu sinto Deus neste lugar. Deus sabe distinguir o pecadeiro daquele servo fiel que cai em pecados, mas sabe se humilhar diante do Senhor. Neemias olha e diz: Jerusalém é cidade de Deus, tem promessa sobre ela. E ele está a quase 1.500 quilômetros de distância, nós aprendemos aqui. Mas quando ele ouve a situação de Jerusalém, ele diz: eu não posso me calar. Senta, ora e jejua. Diga: senta, ora e jejua. Agora vamos a partir de hoje para a gente fechar. Não adianta só orar. Diga para a pessoa do lado: não adianta só orar.
Alguém me disse assim: oração é orar mais ação. Tem uma parte que compete a Deus fazer. Levar o mensageiro e dizer: Neemias, a cidade está naquela situação. Tem uma parte que compete a Deus dizer: serão 70 anos. Foi o ano 586, Jerusalém é destruída e o povo levado por Nabucodonosor. Agora Babilônia foi destruída, assume o Império Medo-Persa, e aí este império tem uma filosofia diferente de realizar os seus trabalhos. Diz: não, leva de volta os cativos. O rei pensava que estava no domínio da situação, mas Deus já havia estabelecido o tempo. 70 anos, não mais. 70 anos, não mais. Se Deus falou para você 1 ano, fecha o ciclo. Prepare-se que Deus vai fazer. Prepare-se porque Deus vai fazer. Deus disse: eu vou salvar aquele, eu vou salvar aquela. Então tranquilize o coração, porque Deus promete, Deus cumpre. Agora imagine os senhores, se Neemias ouve o relatório e ele fica sentado, esperando, dizendo: Deus prometeu que vai me abençoar, e eu estou esperando nele. Deus prometeu que eu vou ser um obreiro muito usado nas mãos dele. E eu estou esperando se cumprir. Deus me prometeu que vai abrir uma grande porta de emprego para mim. O que você está fazendo? Estou esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. O alfaiate, pastor Eliseu, vem dar o testemunho aqui, numa dessas quintas-feiras, e vai também tirar a medida do terno do pastor Eliseu para a festa dos 90 anos, que será dia 16 de setembro. Aplauda o Senhor, porque tem dado vida ao nosso pastor. Eu não quero estragar o testemunho, mas ele já deu uma palhinha para nós. Saiu na revista Época. E como eu sei que tem muita gente que não vem às quintas, eu vou antecipar em 2 minutos para os irmãos. Ele pegou a mala, arrumou e foi para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Quando ele chegou lá, não adianta, Jean, você querer fugir de Deus. Ele te acha lá dentro do navio. É aquela pessoa que bate na tua porta, e diz: me ajuda, meu amigo, eu sei que você tem algo diferente. Aquele homem vai para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Quando chega lá, um frio terrível, e ele vai em uma igreja. Não precisa falar nada, não precisa mostrar credencial. Aí Deus acha ele lá no meio e diz: volta para o Brasil. Volta, porque é lá que eu vou te abençoar. Volta, porque é lá que eu vou te levantar para costurar para uma pessoa famosa no Brasil inteiro. E tu vai ser conhecido no Brasil inteiro. É preciso ter fé. Ele pega a malinha e diz: estou voltando, e volta. E eu estive lá, meu amigo Barroso me indicou, e eu fui lá para fazer uma camisa. Ainda bem que eu fiz antes do presidente. Agora eu não sei se eu posso pagar, não é? E aí fui lá fazer uma camisa, né? E aí ele, uma pessoa simples. O que me impressiona é que Deus gosta de pessoas simples. Deus gosta de pegar gente que não é e fazer que seja, para que a pessoa entenda que não é ela, é Deus que está fazendo na vida dela. Deus usa as coisas que não são, irmão Samuel. Deus usa. Você está olhando para si dizendo: quem sou eu? E Deus está dizendo: gosto de gente assim. Moisés está no palácio e ele é um príncipe e diz: vou resolver a situação dos meus irmãos. Deus diz: vai para o deserto aprender que você não é nada. Ele diz: mas eu pensava que eu era. Ele diz: mas não é. Ele passa 40 anos para aprender e ele diz: eu não sou nada. Quando ele chega aos 40 anos, aí Deus chama e diz: Moisés, agora vai. Ele diz: mas agora eu não sou. Aí Deus diz: mas eu sou. E eu sou na tua vida para fazer.
Deus gosta disso. Deus gosta disso, igreja. Deus não gosta de prepotência. Se Deus te honrou, mantenha-se humilde diante dele. O alfaiate volta e ele me contou isso lá na sala dele quando eu fui a primeira vez. Eu vi aquele homem numa simplicidade. Eu disse, o que o senhor está fazendo agora? Eu pensei que ele ia me dizer, eu estou com uma grande igreja aqui no centro da cidade. Ele disse, pastor, eu consegui um terrenozinho bem pequeno, que quase não deu nem para fazer um campinho de futebol, e eu estou cuidando de meninos do tráfico. Aí eu vou lá domingo, levo o lanche para eles, e aí depois eles sentam e eu dou a lição da Bíblia para eles. Eu fiquei olhando para aquele homem, eu disse, Deus, tem gente assim ainda? O homem veio dos Estados Unidos. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de gente que não espera deitado o agir de Deus. Ele se mexe, ele age. Você está me acompanhando no raciocínio? Neemias ouviu, leu as promessas, acreditou em Deus, mas diga, eu preciso me mexer. O alfaiate vem e ele não fica parado, deitado numa rede, dizendo, quem é, Senhor, que vai me fazer costurar para ser famoso? Ele está ali. E quando eu estava me arrumando para sair, ele disse, não, pastor, não saia assim não. Chamou os funcionários, vamos aproveitar o pastor aqui para ele orar por nós. E aí demos as mãos ali e eu orei. É um fundo de quintal, tem uma fábrica de coxinha assim do lado, um lugar improvável. E eu saí por ali, entrei no carro e vim pensando. Eu digo, Deus, o homem estava nos Estados Unidos, o senhor mandou ele para cá, e ele está cuidando de menino na comunidade. Que história. Pouco tempo depois, saiu a notícia. Quando o Bolsonaro tomou posse, aliás, quando ele foi eleito, ele chamou um amigo que sabia que conhecia Bolsonaro e disse, eu queria que você me levasse ao Bolsonaro. Eu vou fazer o terno da posse dele. Consegue captar o que é confiar e se movimentar? Se mexer? Aí o sujeito fala, mas tem uns 20 anos que eu não falo com o Bolsonaro. Disse, mas vamos lá. Vamos cedo. 7 da manhã eu estava na porta. Essa história está na revista Época. A Época teve que glorificar o nome de Jesus também. E ele estava lá, e o rapaz tentando entrar, deu o nome, e aí o repórter chegou para ele e disse, e o senhor, quem é que está esperando, fazendo o quê? Ele disse, eu sou alfaiate do presidente. Desde quando? Qual é o seu nome? Onde é o seu ateliê? Ele disse, não, é a partir de hoje. Estou começando no emprego. Isso é confiar. Né? Confiar. Aí a pouco chamou, vamos, liberaram. Entram os dois. Lá vem o Bolsonaro naquele jeito dele, e aí disse, ué, quem foi que deixou vocês entrarem? Quem são vocês? E ele se antecipou e disse, eu sou o alfaiate que vai fazer o seu terno para a posse. Disse, quem te mandou aqui? Disse, foi Jesus que me mandou. Se é Jesus, então tira a medida, não é? Ele tirou a medida ali e preparou e disse, e agora? O dia. Resumo da história, para não compridar muito. Dia da posse, está lá o Bolsonaro com o terno do pastor Santino, com a marca própria, um traçozinho assim na lapela, verde e amarelo, para identificar. Se aquele lá, pastor, quando olhar, é o meu. E ele passou a ser o alfaiate do presidente. Está costurando para muita gente grande no palácio. Sabe por quê? Porque ele ouviu uma promessa e acreditou. E foi para cima. Neemias diz, como é que eu vou chegar diante do rei e falar para ele isso? Aqui, irmãos, este livro é de uma profundidade. Porque se eu tivesse 3 horas para falar aqui, eu ia falar 3 horas nesse capítulo. Olha que coisa linda. Esse homem, quando se apresentava para servir, ele era alegre. Diga alegre.
Isso é lição para quem trabalha. Porque tem funcionário que é crente, mas é rabugento no trabalho. É pedra de tropeço no trabalho. Não valoriza o que tem nas mãos. Olha, meu irmão, se Deus te prometeu coisas grandes, seja fiel nas coisas pequenas. Faça o seu melhor. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de ir num lugar e não ter um bom atendimento. Eu não volto, pastor Eliseu. Pode ser a melhor comida do mundo. Eu não volto. Você está num restaurante, de repente, os garçons começam a levantar as cadeiras e botar em cima da mesa na sua cara. Não volto mais. Não volto. Pastor, o que o senhor quer nos ensinar? É que nós precisamos valorizar o dia das coisas pequenas. Aparentemente pequenas. Se você é garçonete, é garçom, seja alegre. Trabalhe cantarolando. Trabalhe sendo feliz e dizendo, Senhor, tem 13 milhões de desempregados, mas eu tenho meu emprego para levar o pão para casa. Seja alegre, trate bem as pessoas. Eu já vi pessoas sendo arrancadas de pequenos empregos e sendo colocadas em grandes posições. Por quê? Porque trataram bem. Foram cordiais, estabeleceram uma comunicação, e a pessoa diz, mas você quem é? Não, eu sou fulano de tal, você faz o quê? Há quanto tempo está aqui? Daqui a pouco começa uma conversa, é uma porta que Deus está abrindo. Neemias é alegre, ele serve o rei, mas ninguém pode ficar alegre quando sabe que a sua gente está padecendo. E ele ora a Deus durante 4 meses, diga 4 meses. Ele ora durante 4 meses, e ele se apresenta diante do rei. Irmãos, uma pessoa que se apresentasse diante do rei, entrasse num assunto sem ser chamado, era facão. Aquela era uma lei muito séria. Outra coisa, a lei dos medos e persas, ela é conhecida até hoje. Ela era maior do que o rei. Então, se o rei assinasse algo, ele não poderia desfazer aquilo. E eu quero rapidamente dizer que já havia sido dado um edito para impedindo a construção do templo em Jerusalém. Por quê? Porque os samaritanos ficaram com ciúme, mandaram uma carta para o rei dizendo, olha, esse povo está se levantando, vai se rebelar contra você. Todas as vezes que Deus abre uma grande porta, o diabo sempre arruma seus Tobias e Sambalates. Guarde isso. Não espere fazer uma grande obra para Deus sem ter perturbação, perseguição. Então já havia um edito. Olha que sabedoria, diga sabedoria. Sabedoria. Peça isso para Deus, Senhor, dá-me sabedoria. Aí Neemias chega. O rei olha para ele e diz, o que está acontecendo com você? Estou notando que você está triste. Aí o que Neemias pensa? Olha Deus me abrindo a porta aí. O rei diz, eu sei que você não está bem. O que está acontecendo com você? Posso ajudar? Can I help you? Hã? Agradar o pastor Eliseu aqui no inglês. Posso ajudá-lo? Olha o rei. Quando você é alegre, quando você é feliz, quando você vem para a igreja e a coisa está séria, mas você levanta a mão e dá glória a Deus, dá aleluia. Ai, eu imagino no céu Deus dizendo, isso é coisa da minha cabeça, Deus dizendo, ô anjo fulano, desce lá, porque aquela minha filha, aquele meu filho, me adorou de uma maneira tão linda esta noite, que eu vou presenteá-lo. Pergunta lá o que está afligindo o coração, o que ela está precisando, porque eu vou providenciar. Eu estou só abrindo um parênteses. Olha o que diz aqui, versículo 2, capítulo 2, 2. E o rei me diz, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então ele teme muito em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Presta atenção para isso, porque é lição para o nosso dia a dia. Tem pessoas que quando estão passando pela luta, elas ficam rabugentas. Nós estamos treinando os obreiros, e aí nós ensinamos detalhes. Pastor Wilson entrou com a ética cristã, ensinou até o obreiro a se vestir. Como é que bota a gravata? Tem que ir até aqui perto do cinto, pastor, direitinho. Cuidado com as cores berrantes.
O sapato não chama muito atenção. Você vê que os obreiros da DIC são bonitos e bem arrumados. Todo mundo elegante aqui, né, pastor? Isso é apresentável. Do que o senhor está falando, pastor? Eu estou dizendo para você que é aquela bênção que você está pedindo, aquela oração que você está fazendo há muitos anos, pode não ter chegado ainda, porque Deus já fez a parte dele, mas você não fez a sua ainda. Orou, agiu. Quando o rei pergunta para ele, tem gente, pastor, que não gosta de elogiar. Eu não quero ser confundido com bajulador. Aí é uma pessoa, desculpa o termo, mas é uma pessoa rabugenta, antipática, não sabe sorrir, só anda reclamando da vida. E aí, por que Deus não me abençoa? Porque você afasta as pessoas que poderiam te abençoar. Pescoço empinado, né? Não sabe. Estou precisando de alguma coisa do pastor Ricardo, eu preciso chegar para ele com decência, com carinho, com amizade. Olha como esse Neemias é estrategicamente maravilhoso e ensinado por Deus. O rei disse, você está triste, não pode se apresentar diante do rei de forma triste. Aí ele disse o quê? Viva, meu rei! Viva, meu rei! O que é isso que ele está dizendo? Meu rei, vida longa para o senhor, que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida. Ei, Deus está nos ensinando algo aqui. Talvez você não prosperou naquela empresa, porque você acha que seu patrão é endemoniado. E só você que pode arrancar o demônio dele na oração, com um sorriso nos lábios, sendo uma pessoa que ao ser tratada mal, você devolve com bem, porque é isso que ensina o evangelho. Pisam em você, mas você sai debaixo e diz, glória ao nome do Senhor. Tem um propósito nisso, eu vou vencer nesse lugar. Quem copiou isso aqui? Quem entendeu isso aqui? Então amanhã, chega no trabalho diferente, cantarolando, sobrevivi, adorando, sobrevivi, exaltando. Oh, glória a Deus, aleluia. Você entra, vai mudando o ambiente. Pastor Eliseu, tem gente que diz assim, o meu ambiente tem macumbeira, tem feiticeiro, tem pai de santo, tem isso, tem aquilo. Está tudo treva lá. Aí Deus pega você e de você vai ser meu palito de fósforo naquele lugar. Quem é que vence? São as trevas ou o palito de fósforo? É o palito de fósforo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois as luzes do mundo, palavra do Senhor. Então chega lá no ambiente de trabalho com um sorriso nos lábios. Vamos ver na Bíblia aqui o que acontece. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. O rei perguntou, sim ou não? Não, me ajuda. O rei perguntou o que ele tinha, sim ou não? Não, gente, nós estamos lendo na Bíblia aqui. O rei perguntou, sim ou não? Ele perguntou, gente. Aí ele disse o quê? Viva o rei. E aí explica porque estava triste. Agora note aqui a sabedoria, porque é algo extraordinário que Deus te dá o momento certo de você falar, o momento exato de você alcançar a vitória. Isso é sabedoria que Deus dá. Senhor, manifesta em mim o espírito da sabedoria. Manifesta em mim a palavra do conhecimento. Manifesta na minha vida o discernimento de espíritos. Desperta em mim o dom da fé, Senhor, para que eu possa avançar naquele lugar. Ele olha. Se ele dissesse assim, a cidade de Jerusalém, meu rei, que o senhor já pegou uma caneta e já assinou um edito dizendo que não é para construir o templo, daria resultado? Veja que ele não cita Jerusalém. Isso é sabedoria. Ele diz a cidade dos meus pais, onde estão sepultados. Sabe por que ele falou isso? Porque os medos e persas valorizavam muito a questão dos ancestrais, dos sepulcros. Saiba tocar as pessoas. Olha, se você não guardou nada esta noite, guarde isto. Deus quer ministrar no teu coração sabedoria.
para ganhar o teu parente, para ganhar o teu filho. Ei, mãe, pai, às vezes a balela no ouvido não funciona. Eu vou te dar uma lição prática agora, porque eu vi meus pais fazendo isto. Teu filho não está andando nos caminhos, está te dando trabalho. Não emita palavras de derrota, de decepção. Peça sabedoria a Deus. E diga, meu filho, eu te amo. Embora você esteja nesse caminho, que não foi o caminho que eu te ensinei, não foi o caminho que teu pai te ensinou, mas eu quero dizer para você que nada e ninguém vai impedir o amor que eu tenho por você. E Deus sabe que eu vou alcançar vitória, porque eu não abro mão de você. Você é de Deus. Eu declaro isto. Isso vale mais do que uma pregação inteira. Seja carinhoso. Saiba se dirigir com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Ah, pastor, mas é filho do diabo, não quer saber de Deus. Isso é terrível. O que é que o rei diz diante dessas palavras? Versículo 4. Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu imagino, ele já havia orado 4 meses. Mas ele ora aquela oração relâmpago. Você já sabe aquela oração que você balbucia? Diz, Senhor, é agora a hora da decisão. É agora a hora da entrevista. É agora a hora do sim ou não. É agora onde você é aprovado ou não. É a minha decisão. Já mandaram 150 embora. Eu preciso agora, é a minha decisão. Você diz, Senhor, vem sobre a minha vida e me dá graça. É aquela oração relâmpago. E o rei me disse, que me pedes agora? Diga, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais. Novamente ele repete, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais eu ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Olha só, aqui é uma lição. Qual é a lição? A lição do planejamento. Deus falou que vai fazer de mim um empresário. Você diz, estou esperando. Já orou para Deus dar sabedoria? O pastor Eliseu profetizou aqui. Essa igreja vai ter muitas pessoas ricas. O irmão me procurou outro dia e disse, pastor, Deus falou que eu vou ser um empresário bem-sucedido. O senhor acha? Acho. Agora quando? Primeiro, esteja aos pés do Senhor, fazendo a vontade dele. Segundo, ore a Deus com sabedoria. Terceiro, aproveite as oportunidades que vão bater à sua porta. Pessoa que está ligada, ela está conversando com pessoas dizendo, estaria vindo daqui a minha bênção, Senhor? Quarto, faça planejamentos. Pastor, eu quero abrir um negócio. Vá na internet, vá no Sebrae, procure se informar. Visite aquele empresário que será o seu concorrente amanhã. Aprenda com ele, aprenda com os erros dele, observe tudo, adquira conhecimento, faça planejamentos. Porque quando a gente lê Neemias, pastor Jório, a gente pensa que ele sai com a matula na cabeça aqui. Ei, o senhor me permite ir? Permito. Então me dá a minha matula e vou embora. Olha como esse homem é inteligente. Isso é sabedoria de Deus. Diz, meu rei, eu preciso de umas cartas suas. Eu preciso de madeira boa. Eu quero que o senhor me libere. Outra coisa, eu sei que eu vou atravessar os territórios que tem gente que vai querer me destruir. Então eu preciso de uma escolta também. Então, se você fechar os seus olhos, Neemias sai daquele lugar como um príncipe. Teve alguém que já entendeu aqui. Ele sai dali preparado para fazer o trabalho lá, amparado com as cartas. Deus está dizendo o que para nós? Faça planejamentos.
Pega o planejamento e bota em cima da cama, chama a tua família e diz: vamos orar, ora com o papai, porque aqui vai ser a maior sorveteria do bairro, aqui vai ser o maior empreendimento, porque Deus falou, e quando Ele fala, Ele cumpre, e eu estou orando na sabedoria e na direção de Deus. Mexa-se. Deus prometeu que vai me dar um grande emprego, pastor. Já mandou o currículo? Já bateu a porta? Já conversou com pessoas? Faça alguma coisa. Ore, mas haja. O rei libera Neemias. E aí eu vou fechar aqui para a gente orar no versículo 8. É o 7 para você entender. Mas ao rei... Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. É aqui que eu fecho. Tudo que nós oramos ao Senhor, tudo que nós fazemos, tudo que somos, se somos, nós precisamos de entender que é a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Teve gente que entendeu. Você só está aqui esta noite por causa da boa mão de Deus sobre a sua vida. Você só está protegido e guardado por causa da boa mão de Deus sobre a sua vida. Quantos irmãos aqui já passaram por situações, pastor, de estar no meio de um tiroteio, da bala passar de um lado e do outro? Eu já passei por 3 ou 4 situações terríveis. Do que o senhor está falando, pastor? É que nós precisamos ter o coração agradecido. Você só chegou até aqui por causa da boa mão de Deus. Você só está vivo, viva, sua família intacta, por causa da boa mão de Deus. O que é que Deus está nos dizendo? Ele tem coisas grandes para a DIG, coisas tremendas para a sua casa, mas é muito importante que não nos esqueçamos do Deus que está nos fortalecendo, do Deus que está nos ajudando, do Deus que está nos protegendo. Fique em pé, dando glória para este Deus. Alguém que precisa entregar a vida para Jesus. Olha o que diz o livro de Esdras: a boa mão do nosso Deus, escute isto, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos aqueles que o abandonam. Quem sabe eu falo aqui com uma pessoa, ou mais pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos esta canção, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Veja se do seu lado tem uma pessoa que precisa de ajuda. Se você não entregou a vida a Jesus, eu vou com você à frente. Você quer voltar? Eu vou com você. Veja se tem. Quem não está convidando está orando. Oh Jesus, liberta vidas esta noite. Age com a tua mão poderosa, Senhor. Nós declaramos salvação a poder do teu nome, Jesus. Oh aleluia. Oh, aleluia. Venha colocar-se debaixo da mão de Deus. Já está vindo a primeira vida para Jesus. Aplauda, mas aplauda forte, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Tem alguém afastado, afastada? Venha para Jesus. Aleluia, nós temos aqui uma vida preciosa. Qual o nome desta? Stephanie.
Está aceitando a Jesus? Eu estou percebendo algo aqui, irmão Robson. As pessoas que estão vindo para Jesus, na sua quase totalidade, elas vêm em lágrimas. E eu sei que tem muita gente orando aqui para este ambiente ser saturado da presença de Deus. Nossa oração tem sido a seguinte: pessoas que passem pelas calçadas deste templo, que elas sejam atraídas pela presença de Deus, pela unção de Deus. Quem tem fé para crer assim? Quem tem fé? Oh, aleluia. Vamos orar pela Stephanie. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós oramos por esta vida preciosa. Pedimos agora o teu milagre sobre a vida da Stephanie. Perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Senhor, eu creio que tu podes fazer da Stephanie um Neemias no presente tempo, para a salvação da sua casa, para a salvação da sua família, para a salvação de centenas de pessoas. É assim que nós oramos e a abençoamos em nome de Jesus. E o povo de Deus confirma dizendo: amém. Vamos fazer uma recepção calorosa. Stephanie, fica de frente para o santuário. Você está ladeada aí por pessoas tão queridas. As mãos lá em cima. Vamos dizer: querida Stephanie, bem-vinda à família de Jesus. Vamos juntos? Querida Stephanie, bem-vinda à família de Jesus. Aqui à direita, por favor. Tudo perante o Senhor estiver. Rapidamente aplicando a mensagem. Nós já temos os jovens, os adolescentes entrando nas comunidades e evangelizando. Isto é ação. Dê um glória a Jesus. Eu soube recentemente que a Alfadig faz um trabalho. Eu estava do outro lado do telefone quando a irmã Aline falou, as lágrimas escorreram no meu rosto. Elas fazem um trabalho silencioso, mas eu vou falar aqui para que muita gente fique com inveja santa e comece a fazer também. Elas se unem, as irmãos, e vão para a casa de uma pessoa. Uma casa que está desorganizada, que está faltando pintar. Tiram o casal, a família dali e dão uma geral na casa. Pintam, arrumam. E aí depois, quando a família volta, é aquela alegria, aquela felicidade. Está precisando de uma geladeira, está precisando disso. Isto, o nome disto é ação. Você imagina o que causa na vizinhança ali. Ué, mas mudou a casa do fulano? Que casa bonita é essa? Ganhou na loteria? Não, é crente da ADIG. Olha que coisa linda isso, gente. Eu me emocionei com isso. E eu fiquei imaginando o que é que nós podemos fazer como ADIG. Eu quero chamar rápido, correndo aqui, quem está pretendendo empreender algo na área financeira. Um negócio, um comércio, alguma coisa. Ou alguém que está pleiteando o emprego dos sonhos. Dê um passo aqui rapidamente, que eu quero ministrar sobre a sua vida. Os obreiros vão me ajudar. Eu creio que Deus é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Nós estamos no melhor lugar do mundo. Então, se o pastor disse que Deus vai levantar ricos neste lugar, nós precisamos nos movimentar. Pastor, eu preciso de orientação. Venha falar comigo. Você que está vindo à frente, ouça o que eu estou dizendo. Pastor, eu quero empreender algo, mas eu não tenho nenhuma experiência. Ouça. Venha falar comigo, porque se eu não puder ajudá-lo de alguma maneira, eu vou descobrir alguém, um profissional da área, que já esteja, dê um passo mais à frente, que já esteja trabalhando, que já tenha experiência, para poder lhe ajudar. Quem aqui quer ser empresário e empresária? Levanta a mão. Isso. Pastor, olha isso aqui. Olha os futuros abençoados aqui da ADIG. Quem está querendo um emprego dos sonhos? Pastor, é o meu concurso, é minha chance, é a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que o povo que está aí
tem fé suficiente para levantar as mãos? Amém, igreja. Amém, igreja. Esse é o povo que ouviu a palavra, acredita nas promessas do Senhor e vai começar a se movimentar. Vai começar a trabalhar. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Pastor, a minha fé é pequena, então venha na minha. Eu creio nisto. Deus vai levantar empresários deste lugar. Homens e mulheres abençoados e abençoadas por Deus. Por que o senhor acredita assim? Por causa da palavra do Senhor. Se você se coloca na posição que Deus quer, Deus vai fazer de você alguém grande para a glória dele. Agora tem uma coisa que eu vou pedir para você. Nunca se esqueça deste dia. Quando Deus te fizer prosperar e crescer, não vai ficar bobo. Diga como Neemias: a boa mão de Deus fez isto na minha vida. Deus me colocou aqui. Deus fez isto por mim. Vou pedir ao pastor Wilson para nos conduzir nessa oração. Se algum obreiro sentiu o desejo, desça. Os irmãos que puderem descer aqui para abençoar os irmãos, oremos. Igreja, estenda assim a sua mão. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome nesta noite. Mais uma vez, Senhor, buscamos a tua face, clamamos a ti, Senhor, e entregamos cada um dos teus filhos que vieram aqui à frente. Deus, cada um veio, Senhor, com um propósito, Senhor, com um objetivo na sua vida, Senhor. São pessoas, são irmãos que amamos e que o teu grande amor, Senhor, faz com que a sabedoria, a graça venha sobre a vida de cada um deles aqui. Existem jovens aqui, Senhor, senhoras e senhores, ó Deus, que pleiteiam, Senhor, ó Deus, cargos públicos, provas, Senhor, que já foram feitas e outras que ainda vão acontecer. Em nome de Jesus, esta noite, vai dando sabedoria, Senhor. Ó Deus querido, que a tua boa mão, Senhor, poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus querido, da mesma maneira, Senhor, que tu deste planejamento, ó Deus, a Neemias, Senhor. Ó Deus querido, concede a cada um planejamento, Senhor, para abrir, Senhor, ó Deus querido, negócios, ó Pai, ó Senhor, para abrir, Senhor, alguma, ó Deus, momento na sua vida, Pai querido, onde eles vão, Senhor, atuar, Senhor, ó Deus, na área pública, na área secular, em nome de Jesus esta noite. Ó Senhor, nós profetizamos a vitória deles, nós profetizamos, Senhor, o crescimento, Senhor, ó Deus, da inteligência, da capacidade do céu, ó Deus querido, da capacidade secular também, ó Deus querido, para que eles atuem, Senhor, em várias áreas. Ó Deus, nós já vemos pela fé aqui juízes, nós já vemos aqui pela fé, Senhor, ó Deus, irmãos e irmãs alcançando objetivos, Senhor, que já estão no coração de cada um deles, Senhor, ó Deus, em concursos públicos, em concursos federais, Senhor, onde cada um vai atuar, Pai querido. Este ano, Senhor, vai ser, ó Deus, este segundo semestre, nós profetizamos a vitória, a bênção, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Existem parentes também, Senhor, ó Deus, filhos, ó Deus querido, que estão, Senhor, também não estão aqui nesta noite, mas os teus filhos estão representando aqui, Pai querido, e em nome de Jesus, honra a fé, Senhor, dos teus filhos esta noite. Nós decretamos a vitória em nome de Jesus.